Turistando pela Europa. A Europa é um dos 6 continentes do mundo, localizado ao oeste da Ásia e ao norte da África, composto por 50 países, e possui o maior bloco econômico do mundo. O continente é banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, a oeste pelo Oceano Atlântico, e a leste pelo Mar Cáspio. A Europa, conhecida também como o Velho Mundo, e considerado o berço da cultura ocidental, limitando-se territorialmente com a Ásia, sendo considerada então, um prolongamento da massa continental do continente asiático, formando assim a Eurásia. Massa continental formada pela Europa e pela Ásia, onde os dois continentes são separados pela cordilheira chamada de Montes Urais. Devido ao seu contorno bastante irregular, o continente europeu apresenta, além das várias penínsulas e ilhas, muitos países com costa litorânea. O continente europeu é o segundo menor dos 6 continentes do planeta, no entanto, é um dos mais ricos. Possui uma grande diversidade econômica, política e cultural. Sua história contribuiu para a fragmentação do continente em diversos países e etnias, com costumes, idiomas e até moedas próprias. A Europa tem 10.530.751 de quilômetros quadrados de extensão, e uma população de cerca de 747 milhões de habitantes, distribuídos pelos 50 países do continente. O menor país do continente europeu é o Vaticano, com 0,44 quilômetros quadrados, e o maior é a Rússia, com 17.075.400 de quilômetros quadrados. O ponto mais alto na Europa é o Monte Elbrus, com 5.642 metros de altitude, e fica na Cordilheira do Cáucaso, na Rússia. Também neste país está o ponto mais baixo da Europa, o Mar Cáspio, com 28 metros abaixo do nível do mar. O país mais alto é Andorra, pois se localiza a 1.023 metros acima do nível do mar. Os Países Baixos, por outro lado, possuem partes de seu território em níveis abaixo do mar, e vem daí o seu nome. As cidades europeias mais populosas são Istambul, Turquia, com cerca de 14 milhões de habitantes, Moscou, Rússia, com quase 12 milhões de habitantes, e Londres, Inglaterra, que abriga pouco mais de 8 milhões de pessoas. O continente europeu possui características bastante heterogêneas quando analisado em todo o seu território. Para facilitar o estudo das áreas que o constituem, algumas classificações o dividem em 4 regiões. Essas regiões foram estabelecidas segundo critérios de ordem espacial e econômica. São estas: Europa Ocidental, composta pelas nações banhadas pelo Oceano Atlântico, como Alemanha, Bélgica, França e Reino Unido, e também por países que possuem relação com o Ocidente. Europa Meridional, composta por nações banhadas pelo Mar Mediterrâneo, situadas na Península Ibérica, como Espanha, Andorra, Grécia e Itália. Europa Centro-Oriental, composta pelos países que formam a ex-União Soviética e tornaram-se independentes, como Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Moldávia, Macedônia do Norte, entre outros. Europa Setentrional, composta por países que se situam no extremo norte do continente, como os países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia. Ao longo de um grande período a Europa foi considerada o centro econômico do mundo, principalmente devido à sua localização geográfica, estando no centro do mundo, em comparação aos demais continentes. Apesar de outras supereconomias, como os Estados Unidos, na América, e a China, na Ásia, na Europa ainda existem grandes economias mundiais, como a Alemanha, que é a 4ª do mundo, o Reino Unido, a 5ª, a França, a 6ª e a Itália, a 8ª. Em relação às importações, o continente europeu importa matérias-primas, minerais e manufaturados de alta tecnologia. Já as exportações feitas por ele incluem os automóveis, produtos químicos, manufaturados, entre outros. A economia é impulsionada principalmente pela agropecuária, mineração e o turismo. A indústria está relacionada à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologia nos setores de telecomunicações, eletrônicos, produtos farmacêuticos, siderurgia, aviões, entre outros. No continente europeu existe o maior bloco econômico do mundo, a União Europeia, constituída por 28 países, onde esse bloco representa a livre circulação de bens e mercadorias entre seus países membros, que adotaram uma única moeda, o euro. A União Europeia é atualmente o maior mercado de exportação de bens, serviços e produtos. O turismo na Europa. A Europa é o destino turístico perfeito para quem quer fazer diferentes tipos de turismo em uma só viagem. Com atrações para todos os gostos e bolsos, as melhores cidades da Europa abrigam construções históricas, paisagens naturais e atrativos turísticos famosos e conhecidos por todo o mundo. Além disso,
Muita gente que decide viajar para a Europa tem foco nos diferentes aspectos de uma região, mas tudo vai depender das preferências e da disposição de cada pessoa, pois ao planejar a sua viagem, considere suas prioridades e descubra se o destaque ficará por conta das principais atrações turísticas da Europa, ou se preferirá o casual, programas totalmente diferentes do usual. Veja a seguir algumas das diferentes formas de turismo praticadas nos países da Europa. Turismo cultural. A Europa é conhecida como o Velho Continente, e não é à toa. Muitas das cidades da Europa datam de séculos passados, tendo assim, importante papel para o desenvolvimento da humanidade como um todo. Por isso, não há lugar melhor para fazer turismo cultural do que a Europa. Países como a Itália e a França estão repletos de construções que abrigam alguns dos mais famosos monumentos da Europa. Cada local conta centenas de histórias através da presença de construções bem preservadas, igrejas e museus que retratam com perfeição o antigo modo de vida dos europeus. O turismo cultural na Europa será também uma ótima forma de aprender ou aprimorar os seus conhecimentos, visitando os locais que marcam presença nos livros de história, vivenciando assim interessantes descobertas ao conhecê-los de perto. Para quem gosta de arquitetura, artes e história, esse é um dos tipos mais interessantes de turismo. Turismo de aventura. Se o turismo cultural na Europa parece muito calmo para você, um pouco de aventura será a solução, seja em visitas em meio à natureza selvagem ou em parques construídos para causar fortes emoções, ou seja, não faltarão oportunidades para colocar sua coragem à prova, em diferentes destinos turísticos espalhados pela Europa. A Islândia é um ótimo exemplo de destino aventureiro para quem quer focar neste tipo de turismo. Com paisagens naturais preservadas, o país encanta quem tem disposição e espírito aventureiro para visitar ambientes praticamente isolados. Países com neve também são boas escolhas para o turismo de aventura na Europa. Nesses lugares é possível alugar equipamentos para esquiar e sentir a emoção de descer pelas montanhas cobertas de neve. Além disso, as melhores cidades da Europa costumam contar com parques de diversões, trilhas para todos os níveis de dificuldade e lugares com ótima estrutura para a prática de diferentes tipos de esporte. Turismo de relaxamento. Depois de caminhar bastante fazendo turismo cultural pela Europa, ou se aventurando em diferentes tipos de parques e estações de esqui, será interessante relaxar em um lugar aconchegante, para repor as energias. Se você prefere os tipos de turismo mais tranquilos, então seu estilo é o turismo de relaxamento. Seja em spas de águas quentes naturais, ou nos melhores resorts da Europa, em países como a Áustria, Espanha ou Portugal, sim, é possível passar momentos calmos pelo Velho Continente. A maioria das cidades da Europa oferecem locais relaxantes para visitar, ou apenas para fazer uma parada estratégica entre uma programação e outra. Turismo de natureza. Fazer turismo pela Europa também é uma ótima forma de conhecer diferentes climas e condições geográficas. Em um continente tão amplo, o que não faltam são chances de mergulhar em uma natureza rica, com locais que vão do calor do litoral ao frio das montanhas nevadas. Se optar pelo contato direto com a natureza, ao invés do turismo cultural, você terá a oportunidade de conhecer florestas e parques bastante preservados. Entre os países do continente, vários contam com parques nacionais, e em alguns casos reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco. Entre os principais destinos da Europa para o turismo de natureza estão o National Park Sachiche-Suisse, com paisagens rochosas e mata nativa, na região entre a Suíça e a Alemanha, o Parque Nacional Plitvice na Croácia, com 16 lagos, cascatas e vegetação preservada, e o Parque Nacional Sarek, na Suécia, com glaciares de onde a aurora boreal pode contemplada. A gastronomia europeia. A gastronomia na Europa é uma atração à parte, e fica ainda mais apetitosa no inverno, quando se fazem as chamadas comidas de conforto, tais como os tradicionais cozidos e fondis. Além disso, é a temporada ideal para tomar chocolate quente e aproveitar a sensação de acolhimento, ao consumir a bebida. Outra opção de entretenimento são os esportes de inverno nos Alpes, onde as estações de esqui são muito procuradas nessa época do ano. Se você gosta de esquiar e fazer snowboard, ou quer iniciar na prática de esportes na neve, seus destinos ideais serão a Suíça, a França, o norte da Itália, a Áustria e a Noruega. Também será interessante viajar pelo sul da Espanha, onde o clima é mais ameno e ainda dá para aproveitar para praticar esportes de inverno, em Serra Nevada. Outros países lindos para você conhecer no inverno e apreciar suas paisagens deslumbrantes e nevadas são Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Holanda. No caso de países como Islândia, Finlândia e Suécia, o inverno é a melhor época para poder ver a aurora boreal, uma experiência ímpar e que está na lista de desejos de muitos brasileiros.
Como se não bastasse ser o continente que oferece inúmeros atrativos para o turismo, a Europa tem ainda uma boa infraestrutura e uma excelente qualidade de vida na maioria dos países do continente, ou seja, escolher a Europa para morar não é uma decisão difícil, pois cada vez mais brasileiros buscam uma forma de garantir um visto europeu para fixar residência no exterior, e assim usufruir do ótimo estilo de vida europeu. As oportunidades de trabalho e a grande aceitação de estrangeiros também estão entre as razões pelas quais muitos optam por viverem na Europa. Além disso, a distribuição geográfica da Europa está entre as grandes vantagens de morar em um de seus países, pois ao escolher morar em Portugal, por exemplo, o cidadão terá a possibilidade de conhecer outros países facilmente. Viu quantas informações sobre o continente europeu? Vamos agora conhecer os atrativos turísticos de cada um de seus países, em ordem alfabética. Albânia. Albânia não é um destino turístico conhecido de todos, mas promete com toda certeza surpreender a todos que o visitam, principalmente por ser um destino europeu de custo-benefício baixo e belezas naturais extraordinárias. Esse pequeno país montanhoso da Península Balcânica, localizado no sudeste da Europa, é considerado ainda em desenvolvimento. Sendo assim, o turismo e o custo de vida por lá é relativamente mais barato do que em qualquer outro lugar da Europa. E suas praias fazem da Albânia um lugar paradisíaco em muitas esferas, sendo muitas das praias ainda inexploradas. Na Albânia, mais de 50% da população é islâmica, porém, a representante católica Madre Teresa de Calcutá é um ícone importante para o país, e é considerada uma heroína nacional, sendo que seu lugar de nascimento é disputado entre albaneses e macedônios, até os dias atuais. A Albânia é banhada pelo Mar Adriático, uma porção do Mar Mediterrâneo. Logo, o turista poderá esperar águas mais calmas e mornas, em torno dos 24 graus Celsius. A Albânia também é um país montanhoso e de terreno acidentado, o qual passou por um longo período ditatorial que terminou somente em 1985. Logo após, começou a fomentar o turismo em todo o seu território. É um país em desenvolvimento e se configura como um dos mais pobres da Europa, 41º em IDH. Sua economia concentra-se no setor terciário e o turismo representa 54% do PIB, mas o país também atua na agricultura e na indústria, sendo também um exportador de energia elétrica. Em relação à segurança, pode-se dizer que o continente europeu é relativamente seguro e o visitante não precisa, necessariamente, se preocupar com assaltos e furtos, porém todo cuidado é importante, já que está de passagem por um país desconhecido. Ademais, um dos maiores perigos que o turista corre mesmo é não olhar para os dois lados da rua, pois o país albanês possui fama de direção um tanto quanto acelerada e perigosa. Na Albânia, algo garantido é que os sabores são surpreendentes para qualquer paladar. A influência perceptível nos sabores vem da Itália, Grécia e Turquia. Entretanto, a comida albanesa tem particularidades bem interessantes, e algo que nunca pode faltar são os vegetais e as especiarias fortes, como no boza, por exemplo. Uma bebida tradicional da Albânia que é feita de farinha de milho e trigo, água e açúcar, bem diferente de tudo que você já tomou. Outra curiosidade é que a Europa é o berço de diversos e belos castelos, e a Albânia abriga alguns dos mais interessantes. Se você for à Albânia e não visitar pelo menos um dos castelos de lá, não terá aproveitado esse destino ao máximo. Um aspecto bem legal dos castelos albaneses é que eles podem ser acessados através de um transporte público, o que é consideravelmente econômico. Para ir, por exemplo, aos castelos de Girocastra e Lecuresi, os mais conhecidos na Albânia, você poderá pegar os ônibus das cidades, porém eles costumam se atrasar e demorar bastante. Então, se você não tiver paciência para esperar, é melhor alugar um carro ou pegar carona com outros visitantes. As cidades albanesas que possuem castelos nem sempre têm outros atrativos turísticos para serem visitados, pois eles por si só, já são seus principais atrativos turísticos. Então, se decidir visitar os castelos, prepare-se para ir em um bate-volta ou procure hospedagem por lá mesmo, mas esteja ciente de que não existem muitos restaurantes nessas regiões. Outra dica é estar nos castelos próximo ao horário do pôr do sol, pois a vista costuma ser fenomenal, já que estes são construídos, geralmente, em locais bem altos, o que fará com que você tenha momentos inesquecíveis, ótimos para refletir e recuperar suas energias. Entre os castelos mais famosos para incluir em seu roteiro, estão Rosafa Castle, Porto Palermo e Castelo, Kruja Castle, Gigirocaster Castle, Lecuresi Castle, Pretela Castle, The Castle of Marilese Castle. A Albânia é um lugar com muitos atrativos turísticos, e esse é um dos motivos pelos quais você precisará estar bem localizado quanto à sua hospedagem. Óbvio que o conforto e a acessibilidade farão toda a diferença, mas todos sabemos que o custo de uma viagem pode ter muitas variáveis e isso porque, considerando outros destinos turísticos, na Albânia tudo é muito mais barato, principalmente na alimentação e na hospedagem.
Alemanha. A Alemanha é um dos países mais visitados do mundo, pois além de sua rica cultura e gastronomia marcantes, este destino turístico conta com belíssimas paisagens que podem ser admiradas em diferentes épocas do ano. Quando falamos em o que fazer na Alemanha, já vem à cabeça quais cidades precisarão estar no roteiro, não é? Mas antes de falarmos das cidades, existem lugares e atrativos históricos que deverão estar na sua lista de atrativos a serem visitados. Afinal, a Alemanha é um dos países do mundo com muita cultura e história. Além da excelente culinária alemã e suas famosas cervejas artesanais, de castelos que parecem terem saído de verdadeiros contos de fadas, até os lugares que são memórias de tempos sombrios do país. Entre os principais atrativos turísticos alemães, destacam-se Portão de Brandemburgo, Memorial do Holocausto, Castelo de Neuschwanstein, Castelo Imperial de Nuremberg, Castelo de Heidelberg, Catedral de Colônia, Miniatur Vanderland, Campo de Concentração de Sachsenhausen, Floresta Negra. No verão existem muitas opções do que se fazer na Alemanha, pois os termômetros marcam em média 24 graus Celsius, as atrações turísticas ficam lotadas, porém, os preços sobem muito também. É possível passear pelas cidades e por seus parques enquanto contempla a arquitetura local. E como as cidades abrigam turistas do mundo todo, a diversidade cultural também acaba se tornando um atrativo. Em cidades como Berlim, as piscinas públicas ficam liberadas e você poderá dar um mergulho para afastar o calor. Aproveite também para dar uma volta pelos mercados de rua e provar da gastronomia local. Para quem procura eventos e badalações, é nessa época que o país costuma promover alguns dos festivais mais famosos do mundo, como o Oktoberfest. Já no inverno alemão, com alta umidade e vento forte, existe a possibilidade de encontrar alguns estabelecimentos fechados por causa da neve, mas ainda assim tem muito o que fazer. Algumas cidades como Frankfurt possuem muitos bares e restaurantes. Você também poderá fazer uma visita ao centro histórico local e aproveitar a proximidade, dando um pulo em Baden-Baden para relaxar em suas fontes termais. E se você é daqueles que gostam de se aventurar no mundo dos esportes, não poderá deixar de esquiar pelo país, pois a Alemanha é um dos países com os preços mais acessíveis para a prática do esporte. A Alemanha é composta por 16 estados federais, mas eles não são tão considerados pelos turistas. Na Alemanha, existe um sistema nacional de cuidados de saúde composto por médicos que atuam em consultórios particulares e hospitais. Neste país você poderá fazer seus pagamentos utilizando todos os meios de pagamento comuns, embora o pagamento em dinheiro ainda seja muito comum, especialmente para pequenas quantias. A comida na Alemanha é internacional, incluindo a culinária italiana, turca e asiática, encontrada por toda parte. Mas é claro, a culinária alemã e suas especialidades ficam em evidência. O panorama dos restaurantes na Alemanha é diversificado, especialmente nas grandes cidades, onde quase todas as cozinhas são internacionais, pizzarias, restaurantes de kebab ou restaurantes chinês, com cardápios a preços aceitáveis. Mas é claro que os turistas também devem se interessar pelos pratos e bebidas típicos do país. Alguns pratos exigem um pouco de tolerância devido ao seu preparo e condimentos. Já as bebidas típicas mais comuns como a cerveja alemã e o vinho alemão, praticamente não têm restrições. Quando se trata de cerveja e vinho, é sempre uma boa ideia também experimentar as especialidades regionais. A Alemanha é conhecida por suas rodovias, pois elas cruzam o país em todas as direções. É possível chegar de carro a praticamente todos os lugares interessantes da Alemanha, com exceção de algumas ilhas. Também é fácil viajar de trem, pois praticamente todos os lugares podem ser alcançados por ônibus e trens, local e de longa distância. Também existe o tráfego aéreo doméstico, mas devido ao tamanho gerenciável do país, são sugeridas formas de viagem mais ecológicas. Em todas as regiões você encontrará paisagens únicas e belas, vales de rios românticos, montanhas majestosas como a Brocken, nas montanhas Ars, ou a Feldberg, na lendária Floresta Negra, além das florestas primitivas encantadas. Quanto ao que visitar na Alemanha, sugere-se Hamburgo, a cidade portuária no Mar do Norte. Berlim, a capital alemã. Lipsia, o centro cultural do leste. Colônia, a cidade com a famosa catedral. Frankfurt, cidade de bancos e museus. E Munique, onde ocorre o evento Oktoberfest. Andorra. Menor que a cidade de São Paulo, tanto em extensão quanto em população, Andorra configura como o sexto menor país da Europa, possuindo pouco mais de 77.280 habitantes e 468 km².
Apesar de não ser cercada pelo mar e não possuir praias cristalinas e exuberantes, Andorra consegue trazer o charme das montanhas da Europa Ocidental e um pouco da riqueza cultural dos seus vizinhos, França e Espanha. Pequeno e charmoso, o micropaís pode ser um destino turístico incrível se você estiver na Espanha ou na França. É possível cruzá-lo de carro ou de trem em pouco menos de 2 horas, e assim aproveitar seus atrativos turísticos, os Pirineus e o Lago de Ingolestes. Mas o país não deve ser só uma passagem entre grandes cidades turísticas da Europa, pois a capital, Andorra la Velha, é perfeita para caminhar entre as ruas estreitas, observando o rio Lavarila que corta a cidade, e aproveitando a gastronomia e a influência gótico-românico na arquitetura. Andorra possui um longo período de inverno e o manto branco de neve pode chegar até 44 centímetros de espessura. Por isso mesmo, não só a capital, mas todo o país está preparado para o turismo, tanto durante o dia quanto à noite. Canhões de neve, restaurantes, hotéis, iglu-bares, esqui noturno, baladas, festas e muitos outros eventos mantêm a cidade ligada 24 horas por dia, e diga-se de passagem, com uma população com a melhor expectativa de vida da Europa Ocidental, 82,5 anos. Sobre a qualidade de vida em Andorra, existem muitos aspectos a serem considerados para calcular o custo de vida do país, como moradia, alimentação, transporte, água, luz, entre outros, pois em média o custo para se viver em Andorra é de 1.907 euros, mas claro, isso varia de acordo com a cidade e a região escolhida. Andorra possui uma saborosa culinária, que só pelos ingredientes utilizados no preparo, facilmente se comprova que vem de uma região de altas montanhas. As receitas mais comuns envolvem cogumelos, trutas aioli, molho de alho e azeite, carne na brasa e embutidos, linguiças, chouriços e outros alimentos feitos com tripas. O transporte dos turistas em Andorra é feito por carros alugados, táxi, vans turísticas e ônibus públicos. O problema é que os ônibus públicos, apesar de mais baratos, não chegam a alguns lugares que você poderia visitar. Então, o ideal é que você alugue um carro ou ande de táxi. Se você não se importar em dividir a viagem com outros turistas, poderá pegar as vans que possuem os preços mais em conta. O Principado de Andorra é um pequeno país, no sudoeste da Europa, que faz divisa com a Espanha e a França. O país possui 2 estações bem definidas de verão curto e inverno prolongado. Seu clima ameno faz de Andorra um ótimo destino a ser visitado em qualquer época do ano. No inverno, Andorra conta com um cenário exuberante e pistas de esquis diversas. Já no verão, o turista poderá aproveitar os montes dos Pirineus para percorrer grandes trilhas, passando pelos diversos lagos. Este pequeno país catalão nos Pirineus tem cultura, idioma e culinária próprios, além de resorts de esqui e cabanas nas montanhas, acessíveis ao público. Andorra é um pequeno principado medieval situado no alto dos Pirineus, entre a França e a Espanha. Como o país é separado da União Europeia, os turistas podem aproveitar as taxas baixas e fazer compras sem impostos. Conheça a história e a cultura de Andorra na capital, Andorra la Velha, e depois pegue o caminho das montanhas para fazer trilhas ou esquiar. Andorra la Velha fica em um vale estreito entre as montanhas dos Pirineus. Explore a antiga arquitetura da cidade começando pela vila do século XVI, Casa de Lavalle, antiga estrutura de pedra onde o parlamento e o poder judiciário de Andorra se reúnem. A cidade velha fica ao redor desse prédio. A sudoeste da cidade fica a igreja da Santa Coloma, que foi construída no século IX e é um dos locais religiosos mais antigos de Andorra. No inverno, o Principado oferece os melhores locais da região para esquiar. Então, se você gosta desse esporte radical, visite o grande resort de esqui Gran Valira, pois são mais de 200 quilômetros de pistas de esqui, cortando as ladeiras desse parque imenso. Armênia. Antigos monastérios, fortalezas do velho Império Eurasiano e uma bela extensão da Cordilheira do Cáucaso, estão espalhados por esta nação com milênios de idade. Relíquias de milhares de anos de civilização povoam o terreno montanhoso do país eurasiano da Armênia. Neste país você encontrará fortalezas dessa época e alguns dos monastérios mais antigos do mundo. Conheça a história ancestral e percorra a bela paisagem que tem uma elevação média de pouco mais de 1,5 km, acima do nível do mar. Yerevan, a capital da Armênia e maior cidade do país, tem uma série de atrações culturais e históricas. Aprenda a história da região no Museu Histórico da Armênia, que fica na Praça Central da República. Veja uma prova da história recente da Armênia com o monumento Tsitsernakaberd, um memorial de 44 metros, em homenagem aos sobreviventes do genocídio armênio. Explore a região de Yerevan e veja 2 das estruturas religiosas mais suntuosas da Armênia. Encravado nas colinas rochosas do leste, está o Mosteiro de Gegad, do século XII.
considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Ao sul de Yerevan, o mosteiro do século XVII, Khor Virap, fica na colina em frente ao Monte Ararat, montanha turca e ponto mais alto da região. Ao leste da Armênia é possível apreciar a beleza natural do Lago Sevan. Na margem noroeste do lago, fica uma grande península contendo o pequeno monastério Sevanavan, e a vista panorâmica para a Cordilheira do Cáucaso, do outro lado das águas. As praias ao sul da península são destinos muito procurados no verão. Siga as montanhas e vá até a cidade florestal de Dilijan. O monastério de Agartin é do século XIII e destaca-se orgulhoso entre as montanhas. Vá à Armênia de avião pelo aeroporto internacional Zvartnots, em Yerevan, pois por terra poderá ser difícil chegar ao país, tendo em vista que a Turquia e o Azerbaijão às vezes fecham as fronteiras com o país. Se você estiver de carro, entre na Armênia pela Geórgia, através do belo desfiladeiro de Debed, e veja os dois antigos mosteiros nas proximidades, Agapa e Sanai, e tenha o primeiro vislumbre da beleza histórica do país. Não se engane com o tamanho da Armênia no mapa, pois você precisará de ao menos uma semana para explorar o país de 29.000 km² repletos de história. É o tempo para passear com calma pelas ruas de Yerevan, passar um dia às margens do Lago Sevan, outro para conhecer os mosteiros de Khor Virap, Noravan e as vinícolas de Areni, ao sul, além de diversos passeios pelo interior agrícola do país. Antes de viajar, fique atento a alguns detalhes, já que o país tem problemas diplomáticos com os vizinhos Turquia e Azerbaijão. Viajar pela Armênia é colocar os pés onde foi construída a história da humanidade. Ali, segundo a Bíblia, Noé teria atracado a arca após o dilúvio que durou 40 dias e 40 noites, aos pés do Monte Ararat, a montanha sagrada para os armênios, na linha do horizonte da capital Yerevan, mas do lado turco. A Armênia não tem saída para o mar e faz fronteira com 4 países: Turquia, Oeste, Geórgia, Norte, Azerbaijão e Irã, Sul. Por tudo isso, a Armênia tem sua história contada sobre os escombros, cicatrizes que não se fecham, mas que formam uma identidade única, celebrada no mundo todo. Motivos não faltam para conhecer o lugar que é a região mais antiga a produzir vinho, e o primeiro país a adotar o cristianismo, no ano 301. Viajar pela Armênia é viajar pela história.